Olá, pessoal, bom dia! Hoje eu vim de supetão de novo. Não avisei vocês porque eu quis fazer uma live de última hora. A live de hoje vai ser um tema que vocês têm me perguntado bastante nos últimos dias, que é a forma correta de como untar a sua forma, como conseguir fazer uma desforma perfeita. E com certeza você já passou pela situação de fazer um bolo e na hora de fazer a desforma, o bolo grudou, o bolo quebrou, o bolo rachou. Foi aquele horror na sua cozinha, lágrimas para todo lado, mas agora você não vai mais passar por esse tipo de situação. Nessa live de hoje eu vou trazer as principais estratégias e diretrizes para que vocês realmente entendam o passo a passo de como montar da forma correta o seu bolo, como fazer a desforma no momento correto, porque sim, existe um momento correto para você fazer a desforma perfeita. E também vou mostrar aqui para vocês algumas estratégias para facilitar a vida de vocês e até mesmo como resolver alguns problemas que você pode se deparar ao longo do caminho. Então a live de hoje vai ser com bastante conteúdo. Vou trazer um pouquinho sobre cada tipo de coisa e algumas eu vou fazendo aqui com vocês na live para realmente mostrar na prática como que vocês executam esse passo a passo. Aqui a gente vai falar da forma correta de untar, os tipos de ingredientes que você pode utilizar para untar a sua forma, para conseguir o melhor resultado possível, a diferença entre eles, o momento correto de fazer a desforma, então vamos falar sobre tudo, mas para a gente conseguir trazer de forma prática todos esses conteúdos, eu resolvi começar pelos tipos de formas de untar que a gente tem aqui no mercado e quais são as melhores para você conseguir ter o melhor resultado possível. Então, se você já quebrou um bolo na sua vida, se você já teve o seu bolo grudado na sua forma, essa live é para você. E hoje em dia a gente sofre muito porque toda vez que um bolo desse gruda na forma, é dinheiro que você investiu nos ingredientes e perdeu, é material, é tempo, é frustração, né? Tanto para você quanto para o cliente. Então, para que você consiga lucrar cada vez mais com a venda de bolos caseiros, é importante que você entenda o porquê que a gente deve untar a forma, qual a função e qual é a relação da forma de untar com o bolo em si. Será que a forma como você untou a sua forma vai impactar no resultado final do seu bolo? E a resposta é muito óbvia, com certeza. Então, se você quer lucrar mais com a venda de bolos caseiros, fica aqui até o final nessa live que eu vou trazer várias dicas e estratégias. Vamos começar aqui pelas formas de untar. Aqui eu trouxe duas formas. Essas formas são aro 19. Eu vou demonstrar com essas formas, mas você pode utilizar qualquer forma da sua preferência. Já deixei massa de bolo pronta aqui também. Então aqui eu tenho duas receitas da massa amanteigada do curso 2.0. Essa daqui é de farinha láctea, tá certo? A nossa amanteigada é bem cremosa dessa forma, parece um mousse, e é essa massa que a gente vai utilizar aqui hoje no preparo, tá certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês um tipo de cada, poderia trazer outros métodos, mas eu acho que os que eu vou trazer aqui são os mais práticos e os que você consegue fazer na sua casa sem dificuldade. Aqui eu queria trazer para vocês três métodos de untar a forma. O tradicional com manteiga e farinha ou margarina e farinha. O com desmoldante caseiro, que eu vou te ensinar a fazer aqui nessa live. O desmoldante caseiro perfeito para você ter uma desforma sem preocupação. Vou te ensinar aqui hoje também, junto com as principais características e diretrizes para que você consiga o melhor resultado possível com o desmoldante caseiro também. Tem alguns truques que ninguém conta, mas eu vou mostrar aqui para você na prática qual a melhor forma de você trabalhar com ele. E também existe os desmoldantes industrializados, que são esses em spray, tá certo? Não são todas as marcas de desmoldante spray que vão dar certo e vão trazer o melhor resultado para o seu bolo. Então, sempre que você optar pelo desmoldante spray, escolher uma marca que tenha qualidade e que você sinta confiança em trabalhar com ela. São duas as marcas que eu mais gosto. A primeira delas e a minha favorita é o Carlex. Eu praticamente só uso esse desmoldante spray, tá certo? Quando eu quero spray. Então, para mim, ele é o que traz o melhor custo-benefício. Também existe o PR100. Ele é do mesmo tamanho e também tem uma qualidade excelente. O Carlex eu ainda acho melhor do que o PR100,
mas fica aí a seu critério. Existem inúmeras marcas no mercado, algumas não dão tão certo, então fiquem atentos à qualidade do produto que você está utilizando também. Carol, na minha cidade eu não consigo encontrar desmoldante spray. Qual é a vantagem do desmoldante spray? É que ele te poupa tempo. No lugar de você untar forma com um pincelzinho até que ela fique bem pincelada, você simplesmente aplica o desmoldante e ela já está untada. Então você consegue untar mais formas em menos tempo. Essa é a principal vantagem do desmoldante spray. Aqui eu vou fazer com vocês agora o desmoldante caseiro. O desmoldante caseiro que eu vou ensinar para vocês, ele tem o mesmo desempenho do Carlex. Então é um desmoldante perfeito, não dá trabalho, prático de fazer, prático de armazenar e que você com certeza vai conseguir ter um excelente trabalho com ele. E para esse desmoldante caseiro, a gente vai precisar de farinha de trigo. Aqui eu prefiro utilizar a farinha de trigo sem fermento tradicional, porque ela é mais em conta e vai desempenhar um papel excelente. Então, farinha de trigo tradicional, óleo de cozinha, pode ser qualquer óleo de cozinha. Óleo de coco, óleo de soja, óleo de girassol, o óleo da sua preferência. Mas você precisa ter também essa gordura líquida. E como terceiro ingrediente, eu acho que é um dos melhores para essa receita, a gente vai utilizar uma gordura em pasta. Essa gordura que eu utilizo aqui é a gordura vegetal. Também dá certo com margarina, mas o desempenho com a gordura vegetal é 1000 vezes melhor. Então, se você quer ter um desmoldante caseiro realmente com excelência, opte também pela gordura vegetal. Carol, existe alguma marca específica? Não, você pode utilizar o desmoldante não, a gordura vegetal da marca que você encontrar no mercado. Aqui em Fortaleza, a que eu encontro com mais facilidade é essa daqui da Mesa, tá certo? Então é essa que eu vou utilizar aqui na live com vocês, mas pode ser de qualquer marca. Aqui é importante que a gente fique muito atento às medidas do desmoldante caseiro. Por quê? Sempre que for fazer desmoldante caseiro, você vai utilizar a medida em volume, nunca em peso. E é sempre a mesma medida de cada ingrediente. Então, aqui eu vou utilizar 1 colher de sopa de gordura vegetal, 1 colher de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de óleo de cozinha. Não é para você utilizar 50 gramas de gordura vegetal, 50 gramas de óleo de cozinha, 50 gramas de farinha de trigo. Porque nesse caso, a gente precisa que o volume dessas gorduras e dessa farinha estejam equilibrados. Se você utilizar em peso, você vai ter volumes diferentes. E aí ele não vai ter o mesmo desempenho do que utilizando em volume. Então, primeira dica para o desmoldante caseiro. É essencial que você meça os ingredientes em volume. Carol, o que é o volume? 1 colher de sopa, 1 colher de chá, um copo, uma xícara. Sempre que você utilizar um objeto, seja ele qual for, para medir o seu ingrediente, você está medindo em volumes, tá certo? Então aqui eu vou fazer pouquinho só para demonstrar. Então vou utilizar 1 colher de sopa dessa colher medidora, mas poderia ser qualquer outra forma de medir. Então eu vou começar em um potinho, acrescentando 1 colher de sopa de farinha de trigo. Então, aqui está a minha farinha de trigo. É importante que você sempre coloque todos os ingredientes rente com a medida que você for utilizar. Então, aqui, vou utilizar a farinha de trigo na colher de sopa, eu tenho que deixar a farinha de trigo rente com a minha colher de sopa. Então, deixei bem retinho, coloco aqui no meu potinho 1 colher de sopa. Venho com óleo de cozinha, também 1 colher de sopa. Então, coloquei 1 colher de sopa de óleo. Venho por último com a gordura vegetal e também vou medir 1 colher de sopa. Então, aplico a gordura vegetal aqui. E com a minha espátula, eu vou ver se ela está bem nivelada. Então, olha só. Gordura vegetal também bem nivelada com a colher de sopa. Essa é a medida que eu preciso. Vou tirar daqui de dentro. Aqui, para você fazer, o ideal é você utilizar a gordura vegetal da forma como ela vem, ou seja, em pasta. Nunca utilize a gordura vegetal derretida. Muita gente, até eu durante um bom tempo, fazia isso. Como a gordura vegetal ela é uma pasta, ela não dissolve com facilidade aqui. Então, o que eu fazia? Eu levava no micro-ondas,
5, 10 segundos, só para ela dar uma amolecida para que eu pudesse misturar com os outros ingredientes. Sempre que eu fazia isso, o desmoldante dava certo, mas algumas vezes ele não ficava tão bom. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa que esse desmoldante caseiro fique na textura de creme, na textura de pasta, para que quando a gente passe na nossa forma, ele não escorregue e desça para o fundo. Se o teu desmoldante caseiro escorrer na forma, significa que ele não está no ponto correto, que ele não está tão bom para ser utilizado e ele não vai apresentar um bom desempenho. Então, coloquei 1 colher de sopa de cada ingrediente, a gente vai mexer agora e eu venho com um fouet e eu vou simplesmente misturar todos esses ingredientes. No começo é bem chatinho, parece que não vai dissolver a gordura vegetal direito, mas é só continuar mexendo até que todos os ingredientes formem um cremezinho uniforme. Não pode ter pelotinhas, ele tem que ficar lisinho e tem que dissolver bem todos os ingredientes. Misturo bem com o fouet, formou esse cremezinho esbranquiçado e bem uniforme, olha só a textura dele. Seu desmoldante caseiro já está pronto. Essa medida que eu passei aqui para vocês, de 1 colher de sopa de cada, dá para untar várias formas, dependendo do tamanho da sua forma. Então, como que a gente aplica esse desmoldante caseiro? Já vou untar aqui essa forma. Eu venho com um pincel de silicone. Quanto mais durinhas, sempre que vocês forem comprar pincel de silicone, fiquem atentos a um ponto. Primeiro, se ele for todo de silicone, é muito mais fácil de você higienizar, muito mais prático. Eu tenho esse outro pincel, que é um mini pincelzinho de silicone, eu cortei as cerdas, porque elas são muito molinhas, então quando está muito longo fica difícil de espalhar. Então cortei para que ele ficasse fininho e ele solta. Então olha só. Esse aqui, quando eu vou higienizar depois de utilizar, eu tenho que abrir essa parte, tenho que lavar aqui dentro também para que ele fique bem limpinho. Já esse daqui, que é todo de silicone, ele é um pouco mais caro, mas as cerdas são muito mais firmes, então eu consigo uma aplicação com muito mais facilidade e ele é mais fácil de higienizar também, porque eu não preciso ficar desmontando. Então, como que a gente vai fazer? Com o pincelzinho de silicone, eu vou pegar um pouquinho da minha pasta. Então, olha só como ele fica firme no pincel. Venho na minha forma e eu vou passar esse desmoldante caseiro em toda forma. Não precisa ser uma quantidade muito grande. Então, vai melando de pouquinho o seu pincel e espalhando na sua forma. Aplica no cone também, em todas as partes. E a gente vai aplicando, tanto no fundo da forma, quanto nas laterais. Você tem que preencher toda a forma com esse desmoldante. Então, ó, apliquei no fundo, venho agora para as minhas laterais. Aplicando muito bem para que o nosso bolo não grude nessa forma. Sempre de pouquinho em pouquinho, para não ficar aquela coisa difícil de espalhar. Então, eu coloco um pouquinho no pincel, venho espalhando e vou girando a minha forma, até que ela esteja toda untada. Depois que eu passei em toda a forma, eu vou só verificar se todas as partes delas estão untadas. Como a gente passa com o pincel, ocorre com facilidade de você esquecer, às vezes, de untar uma partezinha, e aí naquela partezinha que você esqueceu, a massa acaba grudando. Então, sempre que eu unto, eu venho e faço como se fosse um checklist, passando novamente, ó, em toda a forma, para garantir que ela está bem untada. Então, passei em toda a forma, ela vai ficar assim, toda preenchida. E é assim que a gente unta com desmoldante caseiro. Utilizei 1 colher de sopa de cada ingrediente e ainda sobrou aqui metade do meu desmoldante, tá certo? Para armazenar. A melhor forma de você armazenar esse desmoldante é na geladeira. Por quê? Porque na geladeira você vai conseguir o melhor resultado possível. Porque ele vai ficar em formato de pasta, que é o formato que você precisa para aplicar. Quanto mais geladinho esse desmoldante caseiro tiver, mais fácil vai ser a aplicação e melhor vai ser o resultado na hora de fazer a desforma. Então, sempre na geladeira. Eu sempre passo para vocês a durabilidade de até 15 dias. Só que trabalhando com ele já chegou a durar mais de 20 dias sem nenhum problema, tá certo? Então, aqui, se ele for bem armazenado na geladeira, bem fechadinho, um potinho com tampa,
ele chega a durar até 20 dias sem nenhum problema. Então, você pode fazer uma quantidade maior e na hora de passar na forma, você vai só untando todas as formas para que você consiga utilizar. Então, você pode já deixar pronto e armazenado na geladeira. Carol, tem diferença desse desmoldante para massa base de óleo e amanteigada? Não, dá certo para qualquer tipo de massa. Tanto para pão de ló, amanteigada, a base de óleo, vai dar certo para todos os tipos de massa. Aqui, ó, olhando, na hora que ela estava assim, eu vi que tem uma partezinha ainda que ficou sem desmoldante. Venho com o pincel, não preciso nem melar de novo, e passo só na partezinha que eu vi que estava sem desmoldante. Pronto, só isso. Essa é a primeira forma de untar. Você consegue um resultado maravilhoso com produtos que na maioria das vezes você já tem em casa. Então, a primeira forma. Segunda forma é um método tradicional com manteiga e farinha. Carol, e como é que eu unto com desmoldante spray? Desmoldante spray, você sempre vai ter que dar uma distância da tua forma. Deixa eu pegar aqui outra, vou pegar aqui um potinho para demonstrar. Então, vou demonstrar nesse potinho só para vocês verem como que fica. Então, pego a minha forma, chacoalho bem o desmoldante spray e eu aplico, ó, de longe, fundo, laterais. Se tiver o cone, aplica no cone também. Também tem que passar em todas as partes da forma, ela tem que ficar bem untada, para garantir que vai soltar direitinho. E sempre lembrar de dar aquela distância. Se você aplicar o desmoldante spray com ele muito perto, o teu desmoldante vai ficar muito concentrado e aí o que acontece? Se você exagerar na quantidade de desmoldante spray na tua forma, a tua massa vai absorver esse desmoldante e aí o que pode acontecer? Como ela absorve o desmoldante, muda o percentual de gordura da tua massa e ela pode encolher no forno. Ela também vai ter dificuldade de crescer na forma. Então, se a tua forma está exageradamente com desmoldante, na hora que a tua massa tenta crescer, ela escorrega e ela fica um bolo super pequenininho, meio solado, não fica legal. Então, sempre tomar cuidado na hora de utilizar o desmoldante spray. Aplicar com pelo menos uns 20 centímetros de distância para conseguir o melhor resultado possível. E também aplicar em todas as partes da forma. Agora vamos ver como é que a gente faz, né? Quando a gente quer untar da forma tradicional com manteiga ou margarina e farinha. Aqui eu vou utilizar a margarina mesmo, a Delícia. Vou utilizar o mesmo pincelzinho que a gente utilizou para untar com o desmoldante caseiro. Pego um pouquinho de margarina, meleco bem o meu pincel aqui, ó. Ela tá em pontinho de pomada. Venho e eu vou passar a margarina em toda a minha forma. Então, aplico em todo o fundo, no cone. Com a margarina, você consegue espalhar com muito mais facilidade. Eu sempre prefiro untar com margarina do que com manteiga. Por quê? A manteiga é muito cara, tá certo? Então, querendo ou não, se você tiver uma produção maior de bolos, você vai ter um gasto desnecessário ali com a manteiga, que o cliente nem vai sentir o sabor, tá certo? Carol, dá certo passar só a manteiga sem a farinha? Dá certo, dá. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê da farinha ainda, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente só sobre isso. Ele não fica muito denso se ficar na geladeira? Não. Ele vai ficar parecendo uma pasta de dente, tá certo? Fica mais fácil de espalhar, eu acho bem mais fácil. E não corre o risco também dele ficar escorrendo, porque, preste atenção, se você morar em um lugar muito quente, porque aqui em Fortaleza é muito quente, a gente tá com ar-condicionado. Se a gente estivesse em temperatura ambiente e aqui estivesse fazendo muito sol, muito quente, o que poderia acontecer com esse desmoldante caseiro? Ele pode derreter a gordura vegetal, ficar mais líquida e ele escorrer na tua forma. Então, se você mora em um lugar muito quente, untou a tua forma, ela untada dessa maneira, deixa na geladeira, vai fazer a massa do teu bolo e só pega ela para colocar a massa do teu bolo quando você já tiver com a massa pronta. É um truque também para quem mora em locais muito quentes. Assim você consegue ter um excelente resultado com o desmoldante caseiro, porque ele não vai escorrer. Se o teu desmoldante caseiro escorrer, a parede da tua forma vai ficar desprotegida e o bolo vai grudar. Então, tomar muito cuidado com isso. Mesmo que, se o teu desmoldante caseiro estiver muito mole, coloca no freezer, mas não utiliza ele dessa forma. Se você utilizar ele muito mole, você não vai conseguir um bom resultado e provavelmente o teu bolo vai grudar. Tem que tomar muito cuidado. Sempre utilizar ele assim em forma de pasta. Por isso que é legal deixar na geladeira. Então aqui, ó, com a margarina a gente espalha muito mais fácil do que o desmoldante. Então aqui eu já tô terminando de untar a forma, ó. Também isso aqui, quando vocês estiverem na produção de vocês,
Vocês vão ver que é muito mais fácil de untar, ó. No instante você unta. Aqui eu já untei. Untei toda a forma. Eu venho só me certificando, ó, que tá tudo muito bem untado. Fiz isso, passei a margarina na forma. A gente vem com a farinha de trigo. Como que eu faço? Coloco um pouquinho no cone. E aí a gente vai espalhar. Olha só. Dou tapinhas na lateral. Balanço para que ela cubra todo o fundo. Cobriu todo o fundo da minha forma. Dou batidinhas para tirar o excesso. E venho agora, ó, para as laterais. Eu faço assim para ela ficar de farinha até aqui as bordas. Vou girando a forma. Farinha vai espalhando, eu vou descendo um pouquinho mais. Você pode botar até um objetozinho para pegar o excesso da farinha, ó. Vou untando toda a forma. Dou umas batidinhas para tirar novamente o excesso. Volto a aplicar. Desço, ó, e vou girando a minha forma. Dessa forma, para que pegue farinha em todas as partes. Untei bem com toda a farinha, a gente tem que untar também o cone. Nessa parte aqui, a gente tem que fazer um truque, ó. Eu bato para ela vir para essa parte, depois eu viro de uma vez a forma. Então, bati, ó, viro. Coloco um pouquinho mais de farinha. Novamente, ó, bati para a farinha descer. Viro a forma de uma vez para a farinha cair no cone. Espalho no cone e venho fazendo dessa forma até untar todo o cone. Fiz isso, a forma já está toda untada. Aí eu tiro o excesso, ó, dou umas batidinhas e você pode até devolver dentro do potinho. Que essa farinha ela não entrou em contato com nada, então tá boazinha. Só que sempre lembrando, né, de peneirar a farinha antes de utilizar. Forma untada. Então aqui você consegue tanto com manteiga e farinha, quanto com desmoldante e também com desmoldante spray. Essas são as duas formas práticas que você tem de untar a sua forma com perfeição. Fiz isso, vamos colocar a nossa massa e levar para assar, que depois eu vou mostrar para vocês também o resultado de como elas ficam. Enquanto isso, eu vou falando sobre as outras coisas. Aqui eu fiz duas receitas. Então, eu tenho 770 gramas para cada forma. É uma forma aro 19. Coloco a minha balancinha. Coloco a forma em cima. Taro essa massa de farinha láctea. E eu venho aplicando. 770 gramas. Vou medindo. Pronto, ó, 770 gramas. Fiz besteira. Eu deixei a massa aqui, já fiz de manhã. E eu não coloquei o fermento para ela não ir crescendo. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui, ó. Vou tirar novamente toda a massa. A forma já estava untada, mas não tem problema. Ainda deixei o fermento aqui para eu não esquecer de botar. Por isso que eu tava adivinhando que eu ia esquecer. Gente, por que eu faço isso para deixar para colocar o fermento só na hora? Você pode colocar o fermento antes e já deixar a massa aqui pronta por até 2 horas. Mas, para ele não começar o processo de fermentação, você pode deixar a massa pronta. Na hora de distribuir as formas, coloca o fermento. Então, coloquei o fermento. Misturo com a espátula mesmo o fermento. Misturo bem, ó. Eu não vou bater a minha massa, eu só vou misturar com o fermento. Misturei. A gente aplica novamente na forma. Vou untar outra aí com desmoldante. Coloco aqui, ó, novamente as 770 gramas. Pronto, coloquei. Sempre que botar a massa, dá umas batidinhas para ela nivelar. Eu dou esse girinho também. Massa pronta. Vou untar outra com desmoldante caseiro, pra gente utilizar aqui. Vou untar novamente com desmoldante caseiro, pra vocês verem o resultado. Aplico primeiro no cone, mesmo processo aqui. Aplico no cone, nessa partezinha de cima. Eu sempre aplico aqui também, caso o bolo cresça demais, tá certo? Passo no fundo. Venho para as laterais. Espalhando bem todo o desmoldante caseiro. Apliquei em toda a forma. Eu venho fazendo só aquele checklistzinho para saber se está tudo passado bem direitinho. Vou pegar mais desmoldante.
Venho aqui novamente e eu vou só conferindo se tá tudo ok. Para massas que tem caramelo, você não unta a forma com nada, só o caramelo. O próprio caramelo vai derreter e vai soltar da sua forma. Se você colocar desmoldante, já era. Você não vai conseguir espalhar o caramelo na tua forma. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre que for fazer bolo caramelizado, não precisa untar, é só o caramelo. Ó, untei novamente toda a forma. Vocês viram que a gente faz isso rapidinho, bem prático. Coloco o restante da massa. Aqui eu não vou mais pesar, né? Porque eu fiz a conta para 2 bolos. O meu forno já tá pré-aquecendo. Outro ponto importante é colocar o seu bolo para assar com o forno pré-aquecido, tá certo? O forno precisa estar pré-aquecido. Coloquei toda a massa. Novamente, dou aquela giradinha, batidinhas e levo para assar. Vou levar os 2 bolos para assar, forno pré-aquecido, a 140, 150 graus, se for o elétrico, e a 180 se for convencional a gás. Vou levar os nossos e agora eu vou explicar para vocês os detalhes sobre a desforma, né? Qual é o melhor momento, tudo bem direitinho agora. Separei aqui algumas dúvidas que vocês têm me feito sobre esse tema. Gente, esse é o bolo de farinha láctea, tá certo? Massa amanteigada do bolo fofo com adicional de farinha láctea, certo? Mas poderia ser qualquer bolo, é só para demonstração mesmo. Vamos agora para algumas dúvidas, tá certo? Carol, qual é a função de untar? Para quem perguntou se podia untar só com a manteiga, vou explicar para vocês aqui. Vou trazer até o quadro para vocês entenderem melhor. Gente, primeiro, vamos nessa. Qual é a função? Para que a gente unta a forma? A forma, por si só, você não consegue fazer um bolo. Vou desenhar aqui, ó. Se a gente olhar a forma em uma microvisão, no microscópio, vamos dizer assim, as paredes da forma, como ela é escovada em aço, né, para ficar lisinha, ela é polida, ela não é perfeitamente lisa. Então, tem as marquinhas, microscopicamente, né, da própria lixa que é utilizado para polir a forma. O que acontece? Se a gente não untar a forma, quando a gente colocar a massa, a gente vai ter essas partezinhas microscópicas da forma, que a tua massa vai ficar aqui, ó. E aí ela vai grudar nas paredes da forma. Então, isso aqui aumenta a aderência da forma com a tua massa. Se você não untou isso aqui, não selou com uma gordura, com alguma coisa, o que vai acontecer? Se você não tiver selado, não tiver untado a tua forma, a chance da tua massa grudar aqui, ó, vai ser muito maior e ela vai grudar na tua forma. Outro ponto importante. Carol, posso untar a minha forma só com manteiga ou margarina? Você consegue ter um bom resultado, mas não fica tão legal. Por quê? Se a gente passar só a manteiga ou a margarina nas paredes da tua forma, é uma gordura, ela vai sustentar, só que quando o teu bolo for assar, o que vai acontecer? Como é uma gordura pastosa, a chance dela descer na tua forma é alta, ou seja, ela derreter e ir para o fundo da tua forma. Ou pior, derreter e se misturar à tua massa. E aí você já não tem aquela proteção nas paredes da tua forma. Dá certo? Na maioria das vezes dá certo, mas a chance de grudar é maior do que você utilizando a margarina com farinha, o desmoldante caseiro, o desmoldante spray. Então, só a margarina dá certo? Dá, mas não consegue um excelente desempenho. Por que geralmente a gente unta com a margarina ou com óleo, né, se você preferir, e passa a farinha de trigo ou qualquer outro pó nas laterais? Pensa comigo, se a gente passa uma gordura nas paredes do bol, tá certo? A chance dela descer quando vai para o forno é maior. Mas se você impermeabilizar ela com algum pó, selar ela não vai mais descer com tanta facilidade. Se você quiser fazer esse teste, unta uma forma só com margarina, coloca no forno e unta outra com margarina e farinha de trigo. Você vai ver que a que você untou só com margarina vai escorrer para o fundo e a que você untou com margarina e farinha de trigo vai ficar lá no local, só vai mudar a coloração. Então, sempre que a gente polvilha um pó por cima dessa farinha, a gente sela
essa gordura na própria forma. É como se a gente estivesse fixando. Esse pó, ele vai segurar a tua gordura no local. E quando for para tirar da forma, essa gordura que é mais molinha, ela vai escorregar, ela vai estar molinha, então ela vai sair com facilidade, mas ela também vai levar o teu bolo. Então, hoje em dia, a gente tem o desmoldante caseiro, tem o desmoldante em spray, mas esse método de untar com a margarina e a farinha de trigo, até hoje, ele funciona muito, muito bem. Há quem diga, Carol, mas dizem que a farinha de trigo ela pode ressecar a minha massa. Não é verdade. Por quê? Primeiro, que essa película aqui de farinha de trigo é muito fina e ela não vai entrar na tua massa. Ela forma uma película externa, forma, com certeza. Porque a farinha de trigo que está aqui, ela vai ficar aderida à tua massa de bolo. Mas ela não vai entrar na tua massa de bolo, fazendo com que a tua massa de bolo fique mais ressecada. Então, isso é mito. O que a gente tem de resultado quando a gente unta com a gordura e a farinha? Essa farinha que selou a minha gordura, conforme você leva ao forno, ela vai dar aquela fritadinha. Ela vai assar dentro do forno. Então, se a farinha de trigo é branca, se você pegar um punhado de farinha de trigo e colocar dentro do seu forno e contar ali meia hora, ela vai sair dourada. Por quê? Porque ela assou dentro do teu forno. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa farinha de trigo que está aqui, ela vai dourar no forno. Ela não muda a característica da sua massa, mas em compensação, ela cria uma película externa, uma película de farinha. E aí muita gente fala, Carol, quando eu unto com a margarina e a farinha de trigo, o meu bolo sai escuro, o meu bolo sai muito mais ressecado por fora. Isso acontece por conta da farinha de trigo. Ela forma uma película protetora ao redor do teu bolo. E essa película ela vai dourar ao forno. Então é normal que isso aconteça. Não significa que você perdeu o bolo ou que o seu bolo não está no ponto correto. É uma característica da própria farinha. Então vai dourar por fora. Por isso que eu fiz questão de untar um com manteiga, margarina e farinha para vocês verem o resultado, como que ele fica. Isso atrapalha o desempenho do meu bolo? Não. Vai deixar ele um pouquinho mais feinho, porque vai ficar com aquela película, mas não atrapalha o sabor, não atrapalha nada do seu bolo, tá bem? E, Carol, e o desmoldante caseiro e o desmoldante spray? O desmoldante caseiro, ele é uma mistura já da farinha, da gordura líquida e da gordura sólida. Então, ele é uma pastinha. Sempre que você passar o desmoldante caseiro na tua forma, como ele também contém a farinha de trigo, ele também vai selar o teu bolo, vamos dizer assim. Ele também vai selar a tua forma, fazendo com que o teu bolo não grude na forma. Mas, Carol, quando eu faço com a farinha de trigo no desmoldante caseiro, o meu bolo não cria aquela película esbranquiçada que cria quando eu utilizo a farinha. É verdade. Por quê? Porque quando a gente faz o desmoldante caseiro, o percentual de gordura é muito maior do que o de farinha. E quando a gente mistura aquela gordura com a farinha, a gente cria uma espécie de emulsão. Então, as películas de farinha que estão aqui, elas vão selar da mesma forma, só que elas vão estar envolvidas com a gordura. Então, ela sela da mesma forma da manteiga com farinha, vai ter o mesmo desempenho, mas ao mesmo tempo, como ela está selada com a gordura, ela não vai fritar da maneira que ela frita quando vai só com margarina e farinha. Ela não vai dourar como ela cria aquela película dourada. Então aqui o teu bolo vai ficar como se você tivesse untado só com margarina. Não vai ser visível a questão da farinha, porque a farinha ela vai estar embutida na gordura. Então você consegue ter um resultado muito melhor estético. O desempenho dos dois é muito parecido, mas esteticamente o desmoldante caseiro ele vai trazer para o teu bolo um acabamento muito melhor. Então vamos pensar agora no teu bolo saindo do forno. Desenhar aqui o teu bolo. Esse aqui é o bolo, tá? Tô fazendo assim para vocês verem um buraco. Finge que tá cortado, né? Vai ser uma faca. O que acontece? Quando a gente unta com a manteiga e a farinha, essa farinha que tá aqui, ela vai ficar em contato com o teu bolo. Quando o teu bolo sair, ela vai ficar aqui, ó. Então, vai formar aquela película mais escurinha na lateral do teu bolo.
certo? Vou botar assim. Já quando a gente unta com o desmoldante caseiro ou desmoldante industrializado, essa farinha ela vai ficar embutida dentro da margarina. Então aqui, ó, vai ficar quase que uma película transparente, como se tivesse só um tulezinho. Você nem consegue visualizar essa diferença, porque a farinha de trigo, ela tá interna. Então você não consegue visualmente enxergar ela, tá certo? Ela tá lá, mas você não vê, como se ela estivesse invisível. Então, o resultado, esteticamente, com a farinha de trigo polvilhada, cria aquela película, mas com o desmoldante caseiro, o desmoldante spray não cria. Você tem essa vantagem. Carol, de todos esses métodos que você ensinou aqui, qual que é o mais prático? O mais prático é a margarina com a farinha de trigo que você coloca lá e já sai o bolo sem nenhum problema. Mas em questão de demanda, quando você começar a ter... Primeiro, que agora que você já sabe a forma correta de untar das 3 maneiras, você não vai mais perder bolo. E se você não vai mais perder bolo, você vai escalar a sua produção. Então, Carol, o que vai acontecer? Você vai conseguir produzir mais bolos em menos tempos e reduzir o seu desperdício. Então, você consegue produzir mais. E para você escalar ainda mais essa produção, você precisa untar de uma maneira que você consiga ter mais rapidez. Então, conforme a sua produção for aumentando, talvez você sinta a necessidade de utilizar o desmoldante spray, porque ele é muito mais prático de passar na tua forma. Então, você consegue untar enquanto eu unto 10 formas com desmoldante spray, eu unto 3 da forma manual, tá certo? Então, tem essa vantagem de você conseguir escalar o teu negócio, lucrar muito mais através dele, porque você vai conseguir produzir mais bolos e diminuir suas perdas. Então, é muito mais vantajoso você utilizar o desmoldante spray quando chegar nessa fase. Carol, até lá eu não sinto necessidade. Maravilha, você pode escolher um desses 2 métodos. Ou com a margarina e a farinha de trigo, ou com o desmoldante caseiro. Carol, unto só com a margarina, já expliquei. Só com a margarina ela pode descer na tua forma. Então, não fica tão interessante. Ela vai derreter no forno, pode descer e pode entrar na tua massa também. Como ela é líquida, ela entra com facilidade na tua massa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a forma correta de você desformar o teu bolo através desses métodos. Aqui eu trouxe para vocês 4 métodos, só com a margarina e a farinha de trigo, com o desmoldante caseiro e com o desmoldante spray. Independente do método que você esteja utilizando, a forma como você vai desformar o teu bolo vai ser praticamente a mesma. O que vai acontecer? Teu bolo saiu do forno, você vai dar aquela soltadinha. Pega a tua forma e você vai dar aquela sacudida para ver se o teu bolo descolou da forma. Isso assim que sair do forno. Fez isso? Coloca o teu bolo para esfriar, espera de 5 a 10 minutinhos e já faz a desforma do seu bolo. Antigamente, o que a gente via muito? Não pode desformar bolo quente porque ele quebra. Tem que deixar o bolo esfriar completamente para poder fazer a desforma. Gente, isso é mito. Quando a gente untava com manteiga e farinha de trigo, que era a forma como a gente untava alguns anos atrás, essa maneira de deixar esfriar tinha um resultado melhor, porque como tinha a película de farinha de trigo, a tua massa ela não grudava na forma. Mas hoje em dia, a gente tem produtos melhores para trabalhar. Então, o que acontece? Qual é a melhor maneira? Seu bolo saiu do forno, assim que saiu, dá aquela soltadinha, espera esfriar de 5 a 10 minutos e faz a desforma. Carol, o meu bolo grudou. Por que o teu bolo gruda na forma? Primeiro ponto, você não untou direito a forma. Gente, lembrem, não esqueçam disso. Passou o desmoldante, seja ele qual for na sua forma, certifique-se que você passou em todas as partes dela. É um dos erros que eu mais vejo o pessoal cometer. Você não vai untar a forma só no fundo e nas laterais. Você precisa untar também o cone e você precisa se certificar que não ficou nenhum espacinho sem untar. O que acontece? Se a tua forma estiver aqui, ó, e na hora de untar o teu bolo, você passou lá o desmoldante em toda a forma com o pincel. Com o pincel a gente já vê que em alguns momentos vão ficar falhas. E aí você foi passando com o pincel, não se tocou que tinha deixado um buraquinho, já passou para o outro lado. Então, o que acontece? Esse espacinho que você deixou
de untar a tua forma é justo o pedacinho em que a tua massa vai entrar em contato com a forma e ela vai grudar nessa partezinha da forma. Então, não adianta, você pode ter utilizado bastante desmoldante, untado toda a forma, se ficar um micro pedacinho sem untar, já é suficiente para o seu bolo grudar. Então, untei a minha forma, se vocês prestarem atenção, eu sempre faço isso. Untei a minha forma, eu venho e passo novamente o pincel em todas as partes para garantir que a forma está perfeitamente untada, para garantir que o meu bolo vai sair direitinho no final das contas. Então, é o primeiro erro. Segundo erro, tá certo? O bolo só tá assado na tua forma quando ele estiver completamente dourado. Ultimamente eu tenho visto muita gente cometer esse erro, tá certo? Gente, bolo assado não é bolo grande e branquinho, tá certo? Mesmo que seja um bolo de leite ninho, um bolo fofo. O bolo precisa estar dourado. Carol, como assim? Não é um dourado clarinho. É dourado cor de, sei lá, morena bronzeada, tá certo? Então, pensa sempre que para o teu bolo estar pronto, um dos pontos principais é que ele esteja dourado. Segundo ponto, cheiro de bolo na casa. Começou a sentir cheiro de bolo, foi lá e o teu bolo estava dourado, já é um indício que ele está assado. Espeta a faquinha, se ela sair limpa, o seu bolo está assado. Então, você vai analisar 3 pontos. Cheiro de bolo, a cor do teu bolo e a faca limpinha. Os 3 deram ok, o teu bolo está assado, tira do forno e segue com o processo de desforma. Ah, outra coisa, se o teu bolo não tiver assado e você tirar do forno para fazer a desforma, às vezes ele até assou, mas ainda não dourou. E por que é importante que ele esteja dourado? Porque a massa do bolo, gente, ela é fofinha. Então, se ela não tiver dourado nas laterais, significa que as laterais do teu bolo ainda não ganharam resistência suficiente para aguentar a desforma. Se o teu bolo tiver muito branquinho, se ele ainda não tiver criado essa película dourada, a chance de na hora de você tirar da forma, ele dar uma pequena fissura, ou pior ainda, grudar um pedacinho da massa do teu bolo é muito grande. Porque a massa do bolo, sempre que vocês fazem bolo, o que vocês querem num bolo fofo, num bolo caseiro? Que a massa fique úmida e fofinha, certo? Então, sempre que a gente faz um bolo caseiro, a nossa maior missão é fazer um bolo úmido e fofinho. Então, essa é a característica da massa. Se a tua massa está muito úmida e fofinha e não criou essa película, ela pode grudar na tua forma. E aí você pode ter untado ela perfeitamente bem. Se ele não tiver dourado, ele não vai soltar, ele vai grudar na forma. Então, prestar muita atenção no tempo de preparo. Outro ponto importante, se o teu bolo ele assar tanto que passar do ponto, o que vai acontecer? A tua massa vai ficar mais sequinha e vai criar aquela película escura na lateral do teu bolo. Aquela película escura é como se a casquinha do teu bolo tivesse passado do ponto e virado torrada. Então, o que acontece? Se a casquinha do teu bolo passou do ponto, a chance dela ficar muito rígida e grudar na forma também é grande. Então, até agora, o que a gente viu? Untar a forma corretamente, o bolo tem que estar dourado, então ele não pode estar nem branco demais e nem pode ter passado do ponto. Ele tem que estar dourado no ponto, dourado na medida, tá certo? E aí, outro ponto que faz com que o teu bolo grude bastante é a questão da desforma, tá certo? Sempre que vocês forem fazer a desforma, não pode desformar bolo frio. Isso era antigamente, quando o pessoal untava com margarina e farinha, ou ainda, até hoje, gente, se você untou com margarina e farinha, dá aquela saltadinha com ele quente e faz do jeito que eu ensinei vocês. Por quê? O que acontece? Se o teu bolo ele tá frio, vamos supor que aqui tá o teu bolo e ele esfriou. Quando ele esfria, o que vai acontecer? O bolo esfriou, ele é poroso, ele é fofinho, ele é úmido, mas quando ele esfria, qualquer bolo, ele tem um poder de absorção. Absorção de calda, absorção de umidade. Então, o que ele vai fazer? Se ele ainda está na forma e esfriou, ele vai puxar a forma como você untou para ele. Então, Carol, untei com o desmoldante caseiro, com o desmoldante spray, com a margarina. Se o teu bolo
tá frio, a chance dele absorver essa gordura que você untou a forma é muito grande. E se isso acontecer, ele vai grudar na tua forma. Então, esses são os 4 pontos que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a desforma. Desforma sempre de quente para morno. O seu bolo tem que estar dourado, ele não pode ter passado do ponto e nem pode estar cru demais. São 4 pontos que vocês têm que ficar atentos. Então, Carol, o bolo tá pronto, tá dourado, senti o cheirinho de bolo, espetei a faca, saiu limpinha. Maravilha, tirou ele do forno, dá aquela saltadinha, deixa esfriando de 5 a 10 minutinhos e já faz a desforma com ele quentinho, tá? Quanto mais quentinho, melhor vai ser o resultado dele. Nunca também desformar assim que sai do forno, porque ele não vai grudar na forma, mas saiu do forno, você fez a desforma, a massa ainda está muito quente, ela ainda está pegando aquela estrutura dela. Então, se ela ainda está muito quente, a chance dela vir a quebrar é grande. Por isso que bolo a gente nunca decora quente. Ele precisa esfriar para aguentar, para criar aquela resistência inicial. Se ele está muito quente, ele quebra, tá certo? Mesma coisa de um biscoito. Se você já fez qualquer biscoito na vida, ele sai do forno, ele está dourado, mas ele está molinho. Você pega a massinha, amassa, tá certo? Mas quando ele esfria, ele fica no ponto correto. Todo bolo é desse jeito. Então, quando você vê aquele bolo bem quentinho, super fofinho, quando ele esfriar, que ele vai aguentar e pegar a estrutura dele. Se você rechear um bolo quente, ele quebra. Então, é a mesma coisa, o mesmo cuidado que você tem que ter na hora da desforma, tá bom? E o de banana caramelizada. Gente, o que acontece? Então, aqui tá outra forma. Sempre que a gente for fazer bolo caramelizado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vocês alguma vez fizeram caramelo na vida, derreteu o açúcar, ele fica mole, quando ele esfria, ele vira um crocante, né? Fica duro, ele vira uma pedra, um bloco de açúcar derretido, né? Então, a mesma coisa funciona com o teu bolo caramelizado. Passou todo o caramelo na forma, o que vai acontecer? Bolo caramelizado, obrigatoriamente, você tem que desformar quente. Então, teu bolo saiu do forno, o caramelo, ó, ele ainda tá fluido, ainda tá molinho, tá? Então, quando ele sai do forno, ele escorrega da forma e você faz a desforma perfeita. Ainda pode acontecer, por exemplo, fiz um de banana caramelizada. Pode acontecer de você tirou do forno, ele saiu, mas uma das bananas ficou grudada aqui na forma. Gente, isso acontece com facilidade, porque o bolo é muito úmido, o bolo caramelizado. O que você faz? Você fez o bolo caramelizado, desformou, ele saiu, mas a banana ficou grudada aqui. Você vem com um garfo, pesca a tua banana, coloca novamente onde ele estava, e aí fica perfeito, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso também. Sempre que for bolo caramelizado, você desformar bem quente, tá certo? Então, desformou bem quente, não tem problema nenhum, vai sair perfeito. Só a função de untar a forma. A função de untar a forma é criar uma película protetora que faça com que o teu bolo desgrude com facilidade da tua forma, ou seja, você consiga ter o melhor resultado possível, tá certo? Eu coloquei os bolos para assar, acho que não vai dar tempo de desformar. Eu acho que eles não vão ficar prontos antes do final da live, estão muito branquinhos ainda. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live, foi uma live mais rápida, tira dúvidas. Eu trouxe aqui as principais diretrizes para que vocês consigam o melhor resultado possível. Espero ter ajudado, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.